Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vou fazer o seguinte, vocês inclusive aproveitem e façam alguma pergunta que de repente ficou lá para trás, ficou num esquecimento, uma aula ou outra, e se voltar agora então a dúvida, porque eu vou fazer essa breve recapitulação dos pontos que nós estudamos, e aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Vamos fazer isso aí para a gente ver se consegue fixar alguns pontos que eu entendo ser assim fundamentais. Um monte de coisa a gente não lembra, Então 7 aulas, um conteúdo aí de mais de 7 horas, imagina, para guardar isso tudo na memória é muito difícil, Então é por isso que as anotações são importantes, É por isso que rever a aula, se puder, é importante. É por isso que sempre perguntar quando tiver dúvida, na hora, sim, também é importante. Essas coisas vão ajudando a gente a estar memorizando, estar guardando, de fato, tentando aprender mesmo, Não é nem o decorar em si uma frase, não é nem decorar um versículo em si, mas aprender, absorver a ideia. Às vezes assim, a gente, eu não sei onde está tal passagem, mas eu sei que a Bíblia ela fala isso aqui. E às vezes não é nem na questão literal que a gente fala, mas o conceito, a ideia, isso é o mais importante, da gente estar absorvendo. Enfim, mas vamos lá. Então essa matéria Cristologia, nossa primeira matéria do curso, e ela na verdade, eu não digo que ela é a mais importante, mais que todos os outros temas da Bíblia, tudo que a Bíblia ensina e são doutrinas importantes, convergem, apontam para essa doutrina, que é o estudo de Cristo, da pessoa de Cristo. Porque toda a Bíblia pretende levar o leitor ao conhecimento de Jesus, O universo, o mundo gira em torno de Cristo. A gente quer dizer com isso que é Jesus que é o motivo de tudo existir. De tudo não só existir, mas de tudo ser mantido, não de tudo apenas ser mantido, mas de tudo ser resgatado. Então é o sacrifício de Cristo, é a pessoa de Cristo, que possibilita tudo isso que é criado. Então olha a importância que nós temos de ter um bom entendimento a respeito da doutrina que fala a respeito da natureza, da obra e da missão de Cristo. Foi isso que nós falamos, Então a natureza, obra e missão e os ofícios de Cristo. A ordem não foi nem essa, Vamos para a ordem. Então, a natureza, os ofícios, obra e missão de Cristo. Foi essa ordem aqui que eu propus para vocês, Como isso é importante. Então, a gente falou lá nas primeiras aulas, em Mateus 16 e 13, sobre o que pensavam do Cristo. A gente viu que desde a época de Jesus, enquanto estava vivo, já havia conceitos, ideias, conclusões erradas a respeito da pessoa de Cristo. Então olha só, como não é uma coisa de hoje, Sempre diz que ele é um profeta, ele é semelhante a João Batista, aliás, vamos até falar, ele é reencarnação de João Batista, Ele é como Isaías, como Jeremias, Ezequiel, um desses profetas aí, um perfil. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então olha a preocupação de Jesus para que os seus discípulos entendessem claramente quem ele era. Não era mais um profeta, não era lá um rabi, mais um ensinador, mas era o próprio Deus, que é onde Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus queria chegar nesse ponto, que os seus discípulos, todos aqueles que o seguissem, entendessem que ele era o próprio Deus encarnado, o Messias, aquele prometido que há séculos passados, durante muitos séculos, pelos profetas foi prometido que seria enviado para salvar o povo. E isso é o que faz toda a diferença. Nós falamos da natureza de Cristo, tanto a natureza divina como humana. Estou falando da humanidade, tá? Quando eu falo nós, assim, é tudo no sentido de humanidade, no geral mesmo, não é os crentes, não somos nós aqui e tal. A humanidade, o ser humano, desaprendeu a ser ser humano. Isso é a verdade. Por quê? Primeiro, nós perdemos uma referência de ser humano.
quem é a nossa referência? Quem poderia ser o modelo perfeito para nós? Acabou, em Adão isso acabou. Adão se desconfigurou, o pecado desconfigurou, né? O pecado distorceu a imagem de Deus em Adão. Aquela imagem e semelhança que Deus os criou, aquilo, o pecado tornou assim bem embaçado e bem distorcido. Então tudo que foi sendo feito depois de Adão era a partir de uma referência tortuosa. Não havia um exemplo perfeito, né? Tanto é que quando Deus vai formar uma nação, para trabalhar nessa nação, o caráter dela, para Deus se revelar essa nação, pega Abraão, que veio de uma origem, a Bíblia diz, né, pagã, né, hoje é o Iraque, atual Iraque, né, mas foi chamado na Bíblia como Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, Babilônia, olha só, então olha a região, paganismo muito forte, e Abraão foi tirado daí. E Deus foi trabalhando na vida de Abraão e, consequentemente, todos os patriarcas e todo mundo, toda a história do Antigo Testamento, os judeus, eles não eram o povo de Deus Santo, eram pessoas pecadoras tanto quanto nós, nenhuma diferença. Se os profetas não são usados por Deus durante todos esses séculos, esse povo teria sido um povo mais pagão do que os pagãos. Tanto é que os profetas muitas vezes advertiram: vocês têm pecado que nem entre os pagãos são cometidos. Então olha só para mostrar, né, que eles não tinham nada demais, não eram pessoas padrão. Então a gente pega os reis, a gente pega os sacerdotes, as figuras que seriam as figuras dentro do povo, que deveriam ser mais exemplo de santidade, retidão e tudo mais, também muitas vezes eram os que mais pecavam, né? Então olha só como a gente vai percebendo ser humano, não tem novidade nenhuma. Então nós perdemos a referência como ser humano. Jesus ele veio como ser humano justamente para nos dar um novo parâmetro, para nos dar uma nova referência. Como o ser humano deve se comportar? Porque Jesus ele veio e ensinou um monte de coisa, ensinou a palavra de Deus, a vontade de Deus, só que não são apenas os ensinos de Jesus. Porque se Jesus ensinasse e não desse um modelo assim parecido com a gente como humano, a gente ia ficar um povo da teoria, né? Como essas religiões de filosofia, né? Essas religiões que se pautam muito pelos seus gurus, no que eles falaram. Então o Evangelho não é, por exemplo, como muitos pensam, uma religião de pode, não pode, de mandamento, né? Nesse sentido rígido, não é. O Evangelho é um ressignificado de vida e uma vida prática, uma vida na vida mesmo, né? Então o interessante Jesus não só falou que devia, como nós deveríamos entender o mundo, Deus, a nossa própria vida, mas ele mostrou isso na prática. Quando a gente lê Mateus capítulo de número 7, verso 28 e 29, ali, amados, importantíssimo a gente ler, a gente aprender esse texto aí, tá? Porque ele é a conclusão de um discurso. O capítulo 7 de Mateus, versículos 28 e 29, é a conclusão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, vocês lembram de onde vai até onde? De onde a onde, não? O 5, né? Até é o capítulo 5, o 6 e o 7. Os 3 capítulos, é porque quando a gente lê a Bíblia assim, né, capítulo, a gente pensa que são coisas separadas, né, assuntos diferentes. Não é. Então isso aqui foi introduzido 1250 anos depois da Bíblia ser escrita, olha só, né, no Novo Testamento, melhor dizendo. Aliás, o cânon que a gente chama, né, a Bíblia ela foi completada lá em Apocalipse. Depois disso, 1250 anos depois, aproximadamente, introduziram os capítulos. Isso não havia capítulo, versículo, aqueles títulos em negrito, né? Subtítulo, isso aí não faz parte dos originais. Foi introduzido 1200 e tantos anos depois. Mais 300 anos depois, 1550 aproximadamente, introduziram os versículos. Então tá vendo só, às vezes isso atrapalha, ajuda bastante, porque a gente localiza, né? Para localizar é muito mais fácil, né? Livro tal, capítulo tal, versículo tal, a gente já vai direto. Mas às vezes eles nos dão a impressão de que um capítulo não tem nada a ver com o outro.
que é o caso aí do Sermão do Monte. Então o Sermão do Monte é uma fala só de Jesus, é um discurso. Jesus para, se assenta num local, numa relva, né? E ele começa a falar. O capítulo 5, verso 1 diz isso, né? Jesus assentando, abre a sua boca e começa a ensinar. E ele conclui esse seu discurso no capítulo 7, verso 28 e 29. E na conclusão do seu discurso está escrito, né, que acabando Jesus, o seu discurso, os escribas, os fariseus, se admiraram da sua doutrina. Não é isso que está escrito aí? Se admiraram da sua doutrina, porque falava como quem tendo autoridade e não como os escribas. Olha só que coisa interessante. Os escribas, na época, eram as pessoas que tinham o conhecimento da lei, eram os ensinadores, eram as referências teológicas. E eles ensinavam, mas não tinham autoridade, embora eles estavam ensinando muitas vezes a palavra de Deus. Mas por que não tinham autoridade? Porque eles ensinavam e não viviam o que ensinavam. Quando a gente leu mesmo Mateus, capítulo 23, me ajudem aí, acho que é verso 2 ou verso 3, aí eu não me lembro, e eu peço que vocês acompanhem. Amados, esse é o nosso exercício, tá? Nós estamos estudando Bíblia e a gente precisa recorrer à Bíblia todas as vezes que for possível. Ah, conheço o texto, vamos ler de novo, porque a gente já viu que alguns textos estão na nossa memória errado. Vocês lembram? Que a gente fez esse exercício lá no comecinho? E um texto assim, Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a coisa mais básica, né? E a gente viu, ó, tá vendo? Ó, às vezes a memória ela é falha, ela engana. Então vamos recorrer à Bíblia todas as vezes. Vamos ler lá. É verso 2 ou verso 3, que diz mais ou menos assim. Jesus dizendo, olha, vocês obedeçam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, ensinam, mas não praticam. Qual é o versículo, amados? 3. É o 3? Então leiam, por favor, na íntegra. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então esse é o motivo que eles não tinham autoridade. Eles não só, aliás, Jesus não só ensinava o correto, ele vivia. Isso trazia autoridade. Ele era o ensino. A vida dele era o ensino. Como João diz, né? Ele era o verbo, era a mensagem de Deus encarnada. Então cada prática de Jesus, cada gesto de Jesus, cada atitude de Jesus, isso na verdade fazia parte do que ele ensinava. Ele era o próprio ensino. E aí a gente aprende que a palavra de Deus, a revelação de Deus, o Evangelho, não é apenas um conjunto de mandamentos, conselhos, né? A Bíblia, tudo que ela diz é verdade. Tudo que a Bíblia diz é a verdade de Deus. Só que a verdade de Deus não pretende ser passada pelo homem apenas por um livro, e sim por uma pessoa. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então olha só, não é o que eu falo apenas, eu sou a própria verdade. Então a verdade de Deus é uma pessoa que se encarnou. A mensagem, né? Interessante que ele diz aqui, eu sou o caminho. Quando a gente pensa de caminho, não é essa ideia aqui, ó, que está aqui, tem um ponto aqui, aí existe um caminho para levar a outro ponto? Não é isso que a gente pensa? Então assim, então Jesus nos pega num ponto aqui, nos leva até Deus? Não seria essa a conclusão lógica? Só que não é isso que Jesus ensina. Não é isso. Olha aqui o movimento que eu vou fazer. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for comigo. Não é ninguém vai ao Pai. Perceberam, amados? Ninguém vem ao Pai. Então assim, quem vinha até Jesus se encontrava com o Pai. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não é que ele disse somos uma pessoa. Somos um Deus em natureza, essência. Olha que coisa interessante. Então a gente já aprende, né? Que a gente perdemos a noção de quem é o ser humano. Jesus então é o ser humano como deveria ser. E Deus como era. Que é esse capítulo 14, pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai? Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Como tu pede, mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo com vocês. Então olha só, em Jesus nós conhecemos quem é Deus. Em Jesus nós sabemos como nós devemos viver. Não são os nossos pais,
não são os nossos líderes espirituais, não é nenhum outro ser humano que nos dá o paradigma como nós devemos ser humano. Eles podem, de alguma maneira, imitar Jesus de uma maneira que nós também imitamos aquilo que eles imitam de Jesus, mas eles não são a referência perfeita. É por isso que a gente tem que desvincular a perfeição, o absolutismo dos líderes, porque eles também estão no mesmo processo. Eu não quero dizer que eles não são de alguma maneira um estímulo para a nossa fé, né? Como Hebreus diz, imitem a fé dos líderes de vocês, dos guias que Deus os deu, mas eles não são o paradigma, eles não são a referência útil, porque eles também estão buscando uma referência, que é Cristo no final das contas. Então a gente entende que a natureza de Cristo, a divina e humana, vai nos dar essas referências. Nós falamos sobre os ofícios de Cristo, né? Sobre ele sendo profeta, a própria voz de Deus, o próprio comunicador de Deus, aquele que tinha as palavras de Deus. Então ele é o profeta, não é um profeta, né? Ele como rei, como esse que veio para governar, mas não como os reis humanos. Jesus não tem projeto de poder, de dominação, amados. A gente está pecando, inclusive, a gente está só repetindo aquilo que a gente sempre fez, né? Então, por exemplo, hoje, no cenário que a gente está, né, às vésperas de uma eleição aí, né, para a presidência, então a gente está cometendo o mesmo erro que cometeram há muitos séculos atrás, pensando que a igreja, que Jesus tem um projeto de poder, de governo, de domínio sociopolítico, econômico e tudo mais. Não, amados. O projeto de Jesus não é esse. Ele deixou bem claro isso, né? Lá quando ele estava diante de uma autoridade que disse assim, se eu perguntar para ele, tu és rei mesmo? Para isso eu nasci, para ser rei. Mas o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus súditos estariam aqui, né, lutando para me libertar. Jesus deixa claro que ele nunca pretendeu vencer Roma, o Império Romano, aquele poder político, aquele poder militar. Ele nunca se esforçou para isso. Pelo contrário, ele sempre deu um caminho para como os seus discípulos se relacionassem com aquelas questões de uma maneira bem ética, inclusive. Dá a César o que é de César, né? Dá a Deus o que é de Deus. Ele nunca juntou uma turma para falar, vamos destronar aqui o Pilatos, o Herodes, vamos tirar isso aqui do poder. Nunca fez isso. E isso era um grupo que havia chamado de zelotes na época dele. Inclusive ele chama um dos discípulos, que é Simão, o zelote, para ser um dos seus discípulos. Então esse Simão não é o Simão Pedro, né? Simão, o zelote. Esses zelotes eram um grupo revolucionário da época, um grupo político mesmo. Então olha como Jesus chama ele, né? Ressignifica a vida dele e o torna um discípulo. E jamais o usa na questão da política, como nós estamos nos debatendo aí nos dias de hoje. Então nós somos de um outro reino, é uma outra esfera, né, que a gente atua. Como discípulo de Cristo, nós somos aqueles que influenciam a sociedade, que fazem política no sentido mais original do termo lá dos gregos, sim, mas jamais nesse projeto de poder político, de governo. Então Jesus é rei no coração das pessoas, quer governar e transformar a vida das pessoas. Esse é o sentido do reinado de Cristo, e por isso que crucificaram Jesus, quando viu que ele não ia ele não ia fazer nada, né, para libertar Israel da opressão lá dos romanos. Aí crucificaram ele. Esperavam quem? Um rei parecido com Davi. Davi fez isso, libertou, né, Israel do poder, do domínio das nações de volta. Então eles falaram, pronto, se é esse que vem em nome de Davi, o filho de Davi, então nós queremos ele. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Depois do viram, então crucifica ele. Então olha só, amados, né, coisa curiosa. Enfim, e aí nós falamos sobre a obra e missão de Cristo. Muitas obras ele fez no sentido de curar, libertar, né, realizou muitos milagres, mas essa não é a obra principal de Cristo. A obra principal de Cristo foi morrer na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Essa é a obra principal. Essa é a mensagem, amados, do Evangelho. Nós somos portadores de uma mensagem, uma única mensagem. E essa mensagem é: Jesus morreu pelos nossos pecados. Ponto final. O Evangelho gira em torno disso.
todo ensinamento que orbita em volta do Evangelho, né, precisa conter essa mensagem. Jesus morreu pelos nossos pecados. A doutrina da santificação, a doutrina da Trindade, a doutrina da igreja, a doutrina dos anjos, a doutrina da suficiência das Escrituras, a doutrina do pecado, da salvação, a própria de Cristo, enfim, todas essas doutrinas orbitam, né, em torno do sacrifício de Jesus. É a coisa mais importante que nós temos, amados, para aprender e para ensinar, né? Porque se isso não for compreendido, o resto todo não tem significado, fica algo religioso, dogmático, tá certo? Então nós falamos sobre a obra principal de Cristo, que foi morrer pelos nossos pecados. Então nós falamos da morte, o que essa morte trouxe para nós, né? Ela foi substitutiva, que a gente falou que é vicária, e foi expiatória. Então a morte de Cristo nos resgatou pagando todas as nossas dívidas. Quem aceita o sacrifício de Cristo não deve mais absolutamente nada para Deus. Olha só, amados, nós não devemos nada para Deus, porque Jesus pagou o que nós devíamos. As nossas dívidas, os nossos pecados em Cristo Jesus foram zerados, perdoados. Melhor notícia, não foram só os passados não, os futuros também. Então todos os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Isso aqui é a maior diferença, é o que distingue o Evangelho de todas as propostas humanas ao longo da história humana de religião, de salvação. Todas elas não trabalham com esse conceito de graça. E graça é isso: Jesus morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados e somos, diante de Deus, justificados, inocentes, não temos mais nenhum peso de condenação sobre nossas vidas. Amados, se isso não nos traz uma alegria na nossa alma, essa mensagem, essa verdade, eu não sei o que pode mais trazer. Pastor, diz que Jesus Cristo morreu de braços abertos. Sim. Então ele pagou os pecados deste aqui e deste aqui, de quem já pecou e de quem ainda vai pecar. Todos estão pagos. Sim, amado, sim. É tipo assim, chegou um cerco na cidade e eu vou lá e compro o ingresso para todo mundo. Aí chega o distribuidor, o seu ingresso está aqui, ó. O seu está aqui, o seu está agora. Você vai lá? Exato. Já paguei. Ele morreu, né? Ele morreu. Mas aí paguei. Tem a questão de quem vai aceitar. Você vai aceitar? Esse... Meu convite está aqui, já Exato. paguei, você pode ir. Tá? Exato. Você vai querer ir lá no circo assistir o espetáculo? Sim. Agora, para o cristão, isso parece que não é bem entendido em alguns meios, porque às vezes se propõe um esforço tão grande de cada um, porque se eles não se esforçarem, não serão salvos. Nós já somos salvos pelo fato de estarmos em Cristo. O que há a necessidade é de vivermos uma vida nos sujeitando aos recursos graciosos de Deus para sermos santificados. E o que é santificação? A santificação, a gente vai tratar isso em soteriologia. A santificação é um processo onde Deus vai formando em nós a pessoa de Cristo. Isso é santificação. Mas a santificação já é só para os salvos. Então já é salvo. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada para ser salvo. Aí tem gente fala, pode pensar assim, então eu posso pecar que já estou salvo? Tem gente que pode, né? Não, a questão quando a gente estuda a doutrina do pecado, não é que assim posso pecar, na verdade a gente chega à conclusão, nós somos pecado. Porque não tem essa ideia que o crente não peca, isso é impossível. Percebam como algumas ideias erradas a gente vai construindo na cabeça das pessoas. Ah, posso pecar? Não, quem diz que nós não pecamos? Nós pecamos. Agora qual é o ponto? O ponto é que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles não sentem mais prazer no pecado, na prática do pecado. Todas as vezes, né, que se deparam na consciência de um pecado, recorrem a Cristo não para a salvação, mas para uma restauração, para continuar a vida de santificação. Vocês entenderam qual é o processo? Às vezes foi bem colocado, não posso continuar pecando, fazendo as minhas coisas que eu gosto. Vivendo uma vida de pecado. Uma vida de pecado? Aí não. Não, porque aceitar Jesus é transformar. Exato. É transformação. Porque a graça de Deus, eu não sei se eu falei esse texto para vocês, mas em Tito, capítulo 2, verso 11, eu falei esse texto para vocês? Não, vamos ler o texto? Capítulo de número
Tito, né? Carta lá de Paulo a Tito. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, se não me falha a memória, isso, Tito 2 e 11. 11 e 12, me parece. Se achou, irmã, pode ler, viu? Quem achar primeiro aí, leia. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, denunciando a impiedade e a concupiscências humanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha o que a graça de Deus faz. Ela nos ensina a viver uma vida justa. A graça de Deus tem esse papel, essa função, esse efeito. A graça de Deus nos leva a uma vida justa, de piedade, a uma vida a separar do pecado. Então a graça de Deus, quem foi alcançado pela graça, ele não tem mais esse desejo, esse projeto de vida, não é? Então olha só, essa graça, o que é graça? Graça é o favor de Deus, o homem não tem participação nisso, não tem mérito nisso. A graça de Deus é responsável por me salvar, por me manter salvo. Então se eu não faço nada para ser salvo, então eu posso viver de qualquer forma, porque a graça, ela sempre vai abundar na minha vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo corrige isso, de maneira nenhuma. Viveremos no pecado para que a graça abunde, sendo que a graça nos leva a uma vida de santificação, então não tem sentido esse pensamento e essa conclusão. Então quando a gente ensina sobre a graça, as pessoas falam assim, então você está ensinando que o meu esforço não vai contribuir em nada para a minha salvação? Exatamente. Então vou viver pecando? Não. Por que não? Porque a graça nos leva a uma vida de santificação, nos leva a uma vida de honrar a Deus. É simples assim, não é? Mas na época de Paulo já havia. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que assim, ou o homem ele faz alguma coisa para ser salvo, ou então, já que Deus faz, então já que eu não posso fazer nada, então vou viver uma vida de qualquer forma. Não, esse entendimento está totalmente equivocado. E na época de Paulo já havia. Tanto é que ele fala algumas vezes, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, né? Porque já havia essa conclusão. Então a gente entende que a vida em Cristo, a santificação, é porque fomos salvos, somos salvos, temos a vida eterna. Olha só. Por causa de nós, não, é apesar de nós e por causa de Cristo. A salvação reside em Cristo. Ele é o autor, como diz Hebreus, né, capítulo 12, e o consumador da nossa salvação. É o autor e é o consumador. É Ele que começa, é Ele que leva a cabo a nossa salvação. Ele sozinho. A salvação é unilateral. É Deus que nos salva. Nós não temos nada para contribuir, e tudo que eu faça não vai acrescentar nada daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Então a gente precisa entender isso. Isso é a lógica do Evangelho, e a nossa cabeça religiosa não consegue compreender isso, aí leva para outro extremo, né? Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, quero ler com vocês esse texto para a gente compreender um ponto que eu entendo ser bem importante aqui, capítulo de número 15, verso 10, e a gente vai falar inclusive desse capítulo 15 daqui a pouco, né? Uns 20 minutinhos a gente aborda aqui. Olha o que Paulo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Vamos prestando atenção em cada ponto e vírgula que vai ter no texto, tá? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Né? Então, se nós lêssemos aqui, a conclusão seria, a graça de Deus fez Paulo ser quem ele era. A graça de Deus. E a sua graça para comigo não foi em vão. A gente pode concluir outra coisa aqui. A graça de Deus operou na vida de Paulo não foi em vão. Porque Deus sabia o que Paulo ia ser, ia fazer, ia realizar, os frutos. Então Deus investiu na vida de Paulo, sabendo que ele ia corresponder. Se essa conclusão é verdadeira, a gente vai ver daqui a pouco. Aí ele diz, antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está se referindo aos apóstolos. Eu, Paulo, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, isso é na verdade. Então a gente pode estar concluindo, tá vendo? A graça de Deus operou na vida de Paulo e ele trabalhou muito mais. Deus sabia o que ele ia realizar, como ele ia se entregar. É igual a ideia de que alguns falam assim, Deus investiu na minha vida porque sabia o que eu ia fazer no reino de Deus. Quem eu ia ser, ia doar minha vida. Mas isso é um engano.
É um engano muito grande, como se eu estivesse correspondendo à altura à graça de Deus agindo na minha vida. Sendo que se eu faço alguma coisa é por causa da graça de Deus. Não há mérito absolutamente nenhum do ser humano. Zero mérito. Ah, André, mas a pessoa faz, a pessoa é dedicada. Sabe por que ela faz? Paulo diz, é Deus que opera tudo em todos. Tanto o querer, o desejar, quanto o fazer, o efetuar. Então a Bíblia é clara, é Deus que faz, até a pessoa querer fazer. Até o desejo, é Deus. A fé é Deus que dá. Nós não temos condição, capacidade, sem a graça de Deus, de fazer nada que agrade a Deus. Absolutamente nada a Deus. A religião consegue adestrar as pessoas para fazer algumas coisas religiosamente positivas. Mas diante de Deus isso não vale nada, porque é baseado em mérito humano, em esforço humano. Tudo que a gente faz, não sendo baseado no sacrifício de Cristo, no mérito de Jesus, isso diante de Deus não tem legitimidade alguma, amados. As obras não são suficientes para salvar. As obras não salvam. As obras são para os salvos, os que já foram salvos. Então nós fazemos as boas obras não para sermos salvos, para sermos mais favorecidos diante de Deus, para Deus nos abençoar mais, para Deus nos amar mais. Não são por esses motivos. Nós fazemos as boas obras porque Deus as criou de antemão para que a gente andasse nela. É o que diz o Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e o 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus. Deus criou as boas obras, nós somos feituras sua, né? Que ele diz, né? Feituras, criados, né? Para as boas obras, porque Deus as criou de antemão, é o verso 10. Então olha só, amados, é muito claro o texto. Aí vamos continuar o texto aqui, ó. Eu parei, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mas olha como Paulo arremata, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então perceberam? Pela graça de Deus eu sou o que sou. Trabalho, a graça de Deus para comigo não foi em vão. Eu trabalhei muito mais do que todos eles, todos os apóstolos, mas não eu. Foi a graça de Deus que me fez fazer. E eu faço por quê? Porque a graça de Deus me fez fazer. E por que eu faço? Porque a graça de Deus me motiva, me dá recurso, me impulsiona. E porque a graça de Deus me faz isso, eu faço, né? Ou seja, é Deus, amados, do começo ao fim do processo. Nós temos, na verdade, uma única coisa que contribuímos. Nós entramos com uma única coisa no processo de salvação. São com os nossos pecados. É a única contribuição que a gente tem nesse processo. É a única coisa que a gente pode dar. Porque o salmista diz assim, o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? O que eu tenho para dar para Deus? Nada, amados. Davi já entendia isso lá no Antigo Testamento, que ele disse assim, Senhor, eu estou dando para o Senhor porque das tuas mãos eu recebi. Então a gente não dá nada para Deus, a gente pode devolver minimamente aquilo que Ele nos deu. Porque eu não teria absolutamente nada para dar para Deus. Eu não tenho nada para ofertar para Deus. Toda oferta que eu oferto a Deus é na base do Cristo. O altar que nós temos é Cristo. O que nós, Hebreus, né? Hebreus tem um texto muito interessante, vamos ver esse texto lá, no finalzinho da Bíblia, praticamente. Hebreus, tem lá um texto que vai dizer, no capítulo 13, né? É o último capítulo, inclusive, capítulo 13, vai dizer algo muito interessante, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, ou seja, por Jesus, tá? Esse por Ele refere-se a Jesus. Então, portanto, ofereçamos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, voltando ao Salmo, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, duas coisas o salmista diz: invocarei o nome do Senhor e beberei o cálice da salvação. Duas coisas que podemos fazer: invocar o nome do Senhor e beber o cálice da salvação. Porque nós
invocamos o nome de Deus? Porque Ele se revelou a nós. Porque nós não saberíamos absolutamente quem era Deus. A gente foi fabricando um monte de deuses. A gente foi projetando, amados. Foi criando as nossas religiões, a nossa mente até hoje. Os crentes, eles se direcionam a Deus e tem na cabeça deles um Deus que não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes é uma projeção das religiões que eles participaram, da corrente teológica e denominacional da igreja que pertencem, daquilo que receberam dos seus pais como tradição religiosa, evangélica inclusive, e vão projetando assim, muita coisa para Deus que não é Deus, é a projeção humana. Então nós estamos criando muitas vezes um Deus segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja só, coisa horrível, né? Muitas vezes a gente fala, não, Deus é assim, assado, vai agir assim, Deus vai fazer isso e tal. Aí quando você vai ver na Bíblia, fala, não, mas não tem nada a ver com Deus. Como que a gente projeta em Deus isso? Aí é a nossa imaginação. Aí são as nossas referências de Deus, né? A gente parece que se assemelha muito mais o nosso Deus ao paganismo, às divindades pagãs, que tinha que receber lá uma oferenda para aplacar a ira, que para abençoar tinha que ser agradado de alguma maneira, que para não amaldiçoar tinha que fazer um monte de... Vocês lembram de Elias lá com os profetas lá de Baal? Os caras se cortaram, sacrifício, aquela coisa toda e tal. Então a gente mais ou menos cria Deus assim, dessa forma. E não tem nada a ver com Deus na Bíblia, né? Esse se apresenta aqui através de Jesus. Enfim, mas aí, amados, então a morte vicária de Cristo, a expiatória, nos trouxe toda essa compreensão, tá? E a ressurreição de Jesus, que é para a gente encerrar então a nossa matéria. Que importância teve a ressurreição de Cristo, né? Uma doutrina quase esquecida nas nossas pregações. Pouco nós pregamos sobre a importância da ressurreição de Cristo. Que significado isso tem? Que importância isso tem? Bom, primeiro há um fato, né? O fato da ressurreição de Cristo é o grande milagre do Evangelho. O fato de Jesus ter ressuscitado ratifica, confirma tudo aquilo que Jesus disse quem ele era. Mas assim, André, não teve outros personagens na Bíblia que ressuscitaram? Teve. O próprio Lázaro ressuscitou, né? A gente vê no Antigo Testamento pessoas que ressuscitaram também, os profetas foram lá e ressuscitaram. Então não é a ressurreição em si, mas como Jesus nasceu, como Jesus viveu, como Jesus morreu e como ele ressuscitou, aí não teve ninguém igual. Porque ele morre não porque foi alguma consequência de algum pecado. Todos os seres humanos morriam em decorrência de algum pecado cometido. Todos, sem exceção. Ou pecado pessoal ou coletivo. De Jesus, não. Ninguém tinha poder para matar Jesus. Não foi o Império Romano, não foram os judeus, não foram os nossos pecados que mataram Jesus. Ele mesmo disse isso. Ninguém tem poder para me tirar a vida. É eu mesmo que a dou voluntariamente e depois torno a tomá-la. Então Jesus decide, e só ele tem poder para fazer isso, né? Ele teve poder para fazer isso, decidir a hora que ia morrer sem se suicidar, né? Decidiu a hora que ia morrer e disse: Pai, está consumado, agora nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. E depois ele torna a reivindicar a sua vida. Olha só, amados, o poder sobre a morte Jesus teve e tem. Atos capítulo 2, verso 24, eu acho que eu li isso para vocês, né? Porque assim, todos sem exceção, quando morriam, a morte tinha legitimidade sobre esses homens. Podia ser Abraão, podia ser o Isaac, o Jacó, o Moisés, o Elias, o Eliseu, quem quer que seja, a morte teve legitimidade, né? Para arrastá-los para o mundo dos mortos, por assim dizer. Você fala isso, eu pensei no Adão, né? Porque o Adão pode ser eterno, né? Não que o Adão para morrer, mas pelo pecado veio o pagamento da morte. Exato. É o que diz o Romanos 5,12, né? A morte entrou por um homem, né? E todos morreram, por isso que todos pecaram. Agora a morte não atingiu Jesus. A morte não tinha poder sobre Jesus.
O Atos capítulo 2, verso 24, vai dizer que as ânsias da morte não puderam segurar Jesus. Tiveram que soltar, porque ali era o autor da vida. Ali foi o único ser humano que a morte não matou. Não teve poder para matar. Olha que coisa interessante. Então a morte não tinha legitimidade, não tinha autoridade sobre a vida de Jesus. É por isso que a morte não teve como segurá-lo, teve que soltá-lo. Não é isso que está escrito? As ânsias da morte tiveram que soltá-lo. Ele disse: eu de fato fui morto, eis aqui estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Olha só, amados. Então a gente percebe que a ressurreição é de fato o grande milagre do Evangelho, tá? A morte nos reconciliou, como a gente leu, né, com Deus, mas a vida e a ressurreição nos salvou. Porque se ele tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, Paulo diz: a nossa fé era vã, era em vão. Se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, então a gente é o mais miserável de todos os homens, porque esperamos em Cristo somente nessa vida. E se Cristo não ressuscitou, então esquece, está tudo naufragado. É o capítulo 15, né? Que ele todo o capítulo 15 é a doutrina da ressurreição. Ele começa falando: olha, o que eu recebi do Senhor, ele foi ressuscitado segundo as Escrituras, foi visto por mais de 500 irmãos, do qual a maioria ainda vivem hoje, né? Na época que Paulo fala, foi visto depois por Cefas, por último apareceu também a mim como um abortivo. E ele começa a falar então sobre o Jesus ressurreto. E que significado isso tem para o Evangelho? Tem todo o significado, porque o Evangelho ele é baseado em uma pessoa, na sua vida, né? No seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou, logo venceu o império da morte. Se ele venceu o império da morte, que é o último inimigo a ser vencido, que Paulo fala, capítulo 15, então triunfou sobre tudo e sobre todos. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: quem pode nos separar do amor de Deus? A morte não pode, né? A morte não pode. Existem 3 mortes na Bíblia: a morte física, essa biológica aqui. Isso aqui a maioria de nós vai passar, não tem jeito, a não ser que aconteça o arrebatamento, né? Então a gente está esperando isso aí também, né? Vamos ver se a gente não passa por essa morte física aí, não é boa não, né? Essa conversa aqui, a morte é o veículo que leva a Deus, isso é conversa fiada, isso não é bom não. Eu não quero morrer não, quero ir arrebatado, com o olho bem aberto, vivo da Silva. Quer pro céu? Não, calma aí, pro céu não. Eu quero ser arrebatado e me encontrar com Deus. No céu não. Isso que é pro céu não, gente, tem que morrer. Não, no céu não. Eu não quero ir pro céu. Pro céu para mim é algo assim que não me atrai. Eu quero me encontrar com o meu Senhor. Aí o lugar tanto faz. Né? Quando Jesus morreu, ele foi no inferno, pastor? Sim. Foi no inferno. E ele nos chamou para ir para o inferno. E lá ele pregou? Sim, é o que está escrito, né? Mas Jesus nos chamou para ir para o inferno. Vocês sabiam disso, não? Pegar os cativos, humildes. Olha só. O céu não é um lugar para onde a gente vai, amar. O céu é um lugar de onde a gente veio. É a nossa origem. Nós somos chamados para entrar no inferno e de lá resgatar os que estão, porque nós não estamos mais no inferno. Estávamos existencialmente, né? Porque assim, quem não tem Cristo está perdido. Não é que será condenado. A Bíblia diz está condenado. O verbo é presente. Quando a gente lê João capítulo 3, verso 17, se não me falha a memória, 17, 18, alguma coisa assim. Quem crê em Cristo será salvo. Quem não crê está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então assim, nós estávamos condenados, estávamos no inferno existencial. Fomos salvos por Cristo, fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3 diz isso. Então nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós já temos a vida eterna, é presente, o texto diz. Nós já somos salvos, é presente, o texto diz. Então quando a gente lê 1 Coríntios 1:18, Paulo diz: a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos, ele não diz seremos, embora
quando a gente vai estudar a doutrina da salvação, a gente vê que de fato a salvação ela é tratada em 3 tempos: passado, presente e futuro. Mas olha como Paulo declara: nós somos salvos. A João, capítulo 5, versos 11, 12 e 13. Ele diz o seguinte: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem filho tem a vida, quem não tem filho não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. Então, em Cristo, nós somos salvos, temos a vida eterna e estamos nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais. Não nos falta nada mais. Ir para o céu é um detalhe. Mas o que é o céu? Onde é o céu? Não é um lugar geográfico. A gente vai estudar isso. Não é um lugar geográfico. É uma realidade existencial. A gente está falando de geografia. A gente está falando de uma qualidade de vida, de uma relação plena com Deus. Percebam que muitas vezes a gente fala, não, quando chega lá o negócio vai, né? Aí a gente vai de fato ter paz, conhecer a justiça de Deus e ter uma alegria no Espírito Santo. Não é o que Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas ele consiste no quê? Na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. E isso é concedido aqui agora. Se a gente não desfruta, é outra história. Porque Jesus disse, se cresce dele, nós teríamos vida e vida em abundância. Se a gente não experimenta isso, é outra história. Aí é outra conversa. Mas percebam que a Bíblia já propõe, o Evangelho já propõe. Então assim, tem crentes que estão esperando ir para o céu para ter paz, né? Vivem um inferno existencial, são perturbados, não têm esperança, são ansiosos, não têm alegria na vida, vivem, parece com uma vida amarga, são pessoas ruins de convivência, vivem num inferno existencial. O inferno condenatório já não mais, porque foram resgatadas pelo sangue de Cristo, né? Foram resgatadas pelo sangue de Cristo. Então o inferno condenatório já não cabe mais aos crentes. Mas alguns irmãos, infelizmente, vivem no inferno existencial. Não aprenderam o Evangelho, não desfrutam daquilo que o Evangelho propõe nessa vida aqui agora, né? Que é aqui um prato de entrada, por assim dizer, né? Uma antessala. Estar em Cristo é estar no céu. Então se Jesus falasse para mim, André, quer ir para o inferno comigo? Eu falei, demorou, Jesus, vamos agora. Com o Senhor no inferno, ele apaga o fogo, expulsa o diabo, que não é uma maravilha. Imagine Jesus chegando no inferno. Então não é o local, é em quem nós vamos estar, com quem nós vamos estar. Eu não quero saber de anjo, de Abraão, igual os irmãos falam, eu quero perguntar para Davi não sei o que, chegar lá, perguntar para Abraão, eu quero Jesus, amados. Eu não quero saber desses irmãos, eu vou saber, né, por outras questões, mas eu quero é o Cristo, é o que nos importa, é a relação com o nosso Jesus. Então o céu só é céu por causa de Jesus. É o que diz o final de Apocalipse, né? Enfim, mas só para a gente entender a questão da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição nos proporciona isso, inclusive, a viver essa vida de qualidade. Eu sei que aqui, amados, há muitas limitações, mas a ressurreição de Cristo já nos traz a possibilidade dessa vida de qualidade aqui, não é? Alguns irmãos experimentaram isso, alguns irmãos entendem isso. Isso a gente chama de maturidade cristã. Os irmãos tranquilos, mansos, com esperança, não se abalam por muitas coisas que a maioria de nós se abala. São pessoas confiantes em Deus, não tem esse presente século como a sua vida, mas isso aqui para eles, né? Para esses irmãos maduros, é um processo que o sofrer ou não sofrer não fará que seja determinado a sua fé e a sua relação com Deus, mas entendem que o sofrimento pode até redundar em glórias a Deus. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 4, versos de número 12, 13 e 14. 1 Pedro capítulo 4. Vocês conhecem esse texto, amados? Já ouviram falar nele? Lembram dele? 1 Pedro 4, 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós,
como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Então o sofrimento para nós não é uma coisa estranha. Pedro diz, não tenha isso como estranho. Olha, o sofrimento não é algo assim inesperado, não, amados. A gente sabe que quanto mais a gente se aproxima da comunhão com Deus, mais esse mundo para nós é hostil, mais é difícil conviver nesse mundo. E esse sofrimento a gente sabe que é um processo natural do salvo na relação com Deus. Isso é a santificação, né? Então o cristão verdadeiro, ele sofre em qualquer contexto, e o sofrimento não é algo que o abala, não é algo que arranca a sua fé, que tira a sua fé, que o torna ansioso. Pelo contrário, o sofrimento nos faz inclusive depender mais ainda de Cristo, entender que nós somos limitados, que não bancamos a nossa vida. Aí o sofrimento vai nos colocando no lugar que a gente deve estar, que é aos pés de Jesus, um relacionamento íntimo com o nosso Cristo. Então a ressurreição nos dá esperança. Estou sofrendo, mas o meu Senhor ressuscitou, Ele triunfou, e nós triunfamos por causa da ressurreição de Cristo, porque Ele é a primícia, é o primeiro, e Ele carrega com todos nós nele a ressurreição. Se já ressuscitaste com Cristo, a Bíblia diz, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Olha que coisa interessante, amados. Vocês estavam mortos nas vossas ofensas e pecados, e Ele vos ressuscitou, né? A palavra não é nem ressuscitou, mas o significado é o mesmo, tá? Vos vivificou em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Então nós já somos ressuscitados em Cristo. A ressurreição de Cristo nos levou com Ele, irmãos. Então nós já vencemos a morte. A física ainda não, como eu falei. A espiritual já vencemos. A eterna também. Então a única que ainda nos aflige é essa física, essa biológica. Porque a espiritual não somos mais mortos, vencemos. Jesus venceu essa morte e somos ressuscitados nele. A eterna também não nos causa mais paura, medo nenhum, porque já não tem mais peso de condenação eterna, essa morte, porque Jesus já venceu tudo isso, amados. Percebam então, né? Nessa compreensão, se a gente entende tudo isso, a gente consegue absorver isso e viver nessa perspectiva. Olha que a nossa vida ela vai ser mais fácil de lidar com questões dessa vida aqui, amados. Como vai ser diferente a perspectiva se a gente absorve tudo que a gente tratou nessas 8 aulas aqui, essas verdades. Se nós conseguirmos, né, se o Espírito Santo achar em nós lugar para plantar essas sementes para que elas floresçam, pode ter certeza, a gente vai ter uma vida cristã assim, ó, de crescimento, de maturidade, lidando diferente com toda a realidade de nossa volta. É um fato, né? Então, a importância de nós entendermos isso. Bom, a ascensão de Cristo não vai dar para eu falar, mas eu vou passar esse esboço para vocês no grupo, tá bom? O nosso tempo aqui já se esgotou. Eu só vou finalizar aqui com essa parte aqui, ó. O Pai arquiteta a salvação. O Filho executa a salvação. E o Espírito Santo aplica essa salvação em nossas vidas. Olha a Trindade trabalhando juntos aqui. Né? Então o Pai arquiteta, o Filho ele executa e o Espírito Santo aplica a salvação, ou seja, aplica o sacrifício de Cristo nos crentes. Fala, André, então eles trabalham cada um uma parte? Não necessariamente, porque tudo que um faz o outro também está envolvido, né? É só para a gente entender aqui nessa dinâmica, porque o que o Pai fez, o Espírito Santo e o Filho estavam de comum acordo e fizeram juntos. É a Trindade, é harmônico. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, o Pai e o Espírito também estavam em Cristo. E quando o Espírito Santo vem sobre nossa vida, é a mesma coisa se estivesse o Pai e o Filho. Jesus disse isso. Vocês vão receber o mesmo Consolador, o outro Consolador igual a mim. Está tudo certo, né? Quem vê a mim vê o Pai, quem recebe o Espírito recebe a mim. Então é uma coisa só. Não são 3 deuses. Como também não é uma pessoa manifesta em 3,
modalidades. São 3 pessoas distintas, mas coiguais em essência e natureza, que formam um Deus. A gente vai ter essa matéria chamada Trindade. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus